Bom, 2024 vai ser um ano muito maior e eu tenho o prazer de receber aqui novamente o Wagner, um querido, Prazer é meu. e que veio fazer o procedimento novamente. Fizemos alguns planejamentos diferentes em relação ao volume, mas eu quero saber, Wagner, agora que nós acabamos de repetir a técnica, nesse momento o que é que você viu de diferente ou qual é a sua impressão em relação à primeira vez que você realizou o procedimento? Eu gostei da análise que a gente fez dos números finais, assim, porque, a meu ver, parecia que eu já tinha perdido todo aquele preenchimento, todo aquele preenchedor do primeiro procedimento. Mas quando a gente compara os números, eu percebi, né, que a gente manteve ainda algumas medidas. 8 meses depois. 8 meses depois e agora a gente conseguiu aumentar o número do preenchedor. Sim. Então, eu cheguei com uma medida, aumentei ela, mantive uma porção desses números e agora a gente levou esses números. Estou bem feliz. Parece que dessa vez o resultado vai ser ainda mais surpreendente para os meus assinantes, para os meus parceiros e para nós, né, que estamos aí levantando essa bandeira da autoestima masculina, quebrando esse tabu que o homem pode sim lidar ali com a intimidade dele, mudar o que ele não gosta ou potencializar o que ele gosta. Queria que você falasse um pouco desses números, de onde é possível chegar, o quanto a gente evoluiu com isso. Sim, eu achei interessante porque nem foi programado, né, esses 8 meses. E é sempre um número que eu dou para os pacientes quando eles perguntam quanto tempo que eu tenho que fazer uma manutenção. Vou estar sempre falando, de 8 a 12 meses. Porque é o que, falando um pouco tecnicamente, em um tecniquez, é o que a literatura fala de durabilidade de preenchedor. Mas óbvio que a gente sempre observa que tem esse remanescente, que é o que você falou, olha, agora a gente vai ter um resultado ainda maior. Óbvio, porque nós planejamos também uma quantidade maior, porque você comporta isso, sua anatomia, sua pele comporta, e porque ficou um remanescente muito bom. Então a gente teve uma manutenção aí de 50%, 60% do resultado inicial. E você veio com essa não diria uma queixa, né, mas com essa observação, olha, tenho a impressão de que já foi tudo embora. É algo bastante recorrente dos pacientes, porque como qualquer outro procedimento estético, a gente se acostuma muito. Né? E ele tende, eu digo que sempre fica melhor com o passar do tempo, porque o preenchedor acomoda, é como se eu sempre comparo com o lábio. Todo mundo tem medo de exagerar no lábio. O preenchedor acomoda, mas quando a gente olha a foto, ou olha a medida, no caso do tênis, aí a gente percebe que teve uma boa manutenção. Eu fico muito feliz, né, porque significa que a gente está usando coisas de qualidade, estamos realizando a técnica de maneira bem correta, e que é o que, como eu te disse lá no consultório, que é o que mais importa para a gente, que é o resultado final, para que o paciente tenha esse resultado final por um período de tempo maior possível. Né? Que essa manutenção seja maior possível. Eu gosto muito dessa palavra, manutenção, assim, porque é bem o que eu vim fazer, né? Esse segundo procedimento é para reafirmar o primeiro, né? Isso. E para ver onde a gente consegue chegar. Exato. Né? Você citou a textura da pele, o quanto de preenchedor a pele comporta. E é legal a gente perceber que a gente pode evoluir, né? Isso. Sem ultrapassar o limite do bom senso. Exatamente. Sabe? Exatamente. Do que é bonito, do que é bizarro. Exato. Né? A gente está dentro do que a pele comporta e crescendo ainda mais. Eu digo sempre, eu uso uma máxima, eu falo, o céu é o limite. Óbvio que isso é só uma brincadeira, que tudo tem um limite, mas essa questão da manutenção, ela é importante. Primeiro porque a gente avalia o quanto realmente está se mantendo esse preenchedor ou não, como ele está se comportando ao longo do tempo, e porque você sempre aproveita esse remanescente, é um efeito cumulativo. Né? Então a gente pode sempre ter um resultado maior, obviamente, como você disse também, respeitando as características técnicas, anatômicas de cada um. Sim. Sabe uma coisa que me intriga muito, assim? Que a gente está aqui agora falando sobre o procedimento que acabou a menos de 15 minutos. Exatamente. Falar 15, porque é bem isso mesmo. Eu ia falar 10, não, 10 é um exagero. Há menos de 15 minutos a gente estava ali realizando o procedimento tudo aqui, ó. Tranquilo, numa boa. Sim, já pensando na recuperação, como vai ser depois, né? E isso é muito legal e estou falando isso para reafirmar que
é um procedimento que você faz de manhã, à tarde você já está vivendo a tua vida, sabe? Não tem não vai te impedir de fazer nada, né? Lógico que nesses primeiros dias você vai ter que se cuidar um pouco mais ali e tal, mas assim, a vida segue, sabe? Você não vai sair daqui sentindo uma dor, precisar da ajuda de alguém, você pode vir aqui sozinho, discreto, sai daqui, segue a vida nova. Exato. Né? Muito bom. Isso é uma observação boa, porque muita gente tem medo do pós, né? Como se estivesse vindo por um centro cirúrgico. Não é. Eu falo, gente, sabe a harmonização facial, que é algo que se popularizou e que é relativamente simples de se fazer? É a mesma coisa da região íntima. Sim. Óbvio, precisa de uma expertise, é uma região diferente de se preencher, mas o transoperatório, né, que é o durante o procedimento e o pós, né, você é a prova de que é muito tranquilo. É bem tranquilo mesmo. Eu, da outra vez, fiquei alguns dias no hotel, a gente fez uma nova avaliação, dessa vez a gente vai fazer a mesma coisa. Eu queria saber qual a expectativa depois desse segundo procedimento. Desse segundo hoje ou dessa segunda etapa da manutenção? Desse segundo procedimento. Qual a expectativa? Eu digo que as melhores. Eu acho que qualquer procedimento de preenchedor, a segunda vez que a gente faz fica melhor. Isso é algo que eu observo, seja o labial, seja uma mandíbula. Quando o paciente vem para fazer uma segunda, terceira vez, eu digo que os resultados sempre são melhores. Então, o que eu espero? Um resultado maior, obviamente. Sim. A gente já observou ali, tiramos algumas medidas de pós-imediato. Obviamente, a gente não leva isso em consideração como resultado final, porque tem o edema, tem a anestesia e vai ter a acomodação do preenchedor. Esse preenchedor acomoda, vai ficar com aspecto natural e ele vai expandir também. Né? Então, a minha expectativa é um resultado maior, obviamente, mais natural, e espero que você muito mais feliz também. Sim. Eu fiquei muito realizado com o primeiro procedimento, muito realizado mesmo, tanto que vim reafirmar isso, né, com um segundo momento do procedimento. E uma coisa que eu acho importantíssimo a gente salientar mais uma vez é que não é um procedimento cirúrgico. Exato. Não é um procedimento invasivo, é um procedimento que acontece ali em poucas horas, né? Quanto tempo a gente levou? Eu acho que a gente demorou mais para preparar o material. O procedimento em si acho que foi uns 20 minutos. Isso, não é um procedimento cirúrgico. Dessa vez a gente aumentou, né, a quantidade do preenchedor ali. Como que foi feito esse estudo de causa para que a gente conseguisse aumentar o volume? Isso é bastante importante, porque o paciente vem muitas vezes com expectativa, outro dia veio até um paciente que se consultou com outro profissional e falou, olha, para você ter um resultado você tem que colocar no mínimo 30 ml. Eu falo, gente, como assim? Se você precisa primeiro avaliar o paciente, né? E cada caso é um caso, os pênis têm tamanhos diferentes, mas no seu caso, primeiro que você já foi meu paciente, né? 8 meses atrás, e o que a gente leva em consideração? A qualidade da pele, né? Como é que essa pele, ela comporta mais preenchedor, né? Como é que está a manutenção daquele resultado anterior. Então, basicamente, o que a gente vai observar é o tamanho do pênis e a qualidade da pele. Então, na hora de fazer um teste de elasticidade que a gente faz ali, e o próprio visual, a gente já tem uma noção, faz as medidas, e aí, óbvio, vai do bom senso do profissional. Eu tenho uma ideia do quanto essa quantidade vai volumizar. Não é, como a gente estava conversando também ali no consultório, não é, vou fazer 10 ml vai aumentar tanto. Isso não é uma ciência exata. Sim. Mas como eu já te conheço, estamos acompanhando a evolução do resultado. Vi agora na consulta presencial, ali na avaliação presencial, como que está a sua pele, como que se comportou esse preenchedor. Tudo isso são fatores determinantes para fazer o planejamento, né? O quanto a gente pode, tanto é que também dessa vez nós vamos fracionar, né? Fizemos uma quantidade hoje, quarta-feira talvez a gente faça ainda um ajuste, né? Que eu sempre digo que é uma construção, qualquer processo de harmonização é uma construção, não é uma ciência exata, e tudo isso determina o nosso planejamento. Se eu tivesse feito uma cirurgia, agora provavelmente você estaria esperando o efeito da anestesia, na sala de recuperação, para depois ir para o quarto e depois receber alta. E acabando aqui, você vai para o seu hotel, descansar, né, tranquilamente.
vai voltar aqui na clínica pra gente ainda cuidar do seu rosto também, né? Fazer uma manutenção de harmonização facial também. Então, é algo que te permite voltar à rotina muito rapidamente. Né? A sua rotina, óbvio, respeitando algumas coisas, não vai sair daqui e correr uma maratona. Claro, jogar futebol. Pelo amor de Deus. Mas vai voltar à sua rotina. Então, daqui 2 dias, vai pra academia, faz membro superior. Claro. Pode fazer uma bike leve, pode fazer uma esteira. Com bom senso, né? Exato. As atividades aos poucos. E dessa vez a gente, além de aumentar a quantidade dos preenchedores ali, depois de toda essa avaliação da pele, a gente fez mais um procedimento que é o escrotox. Exatamente. Fala um pouco pra gente entender melhor. Nós fizemos o Falotox também, que é para relaxar o pênis, a toxina botulínica no pênis. E o escrotox, que muita gente pergunta, dá para fazer alguma coisa no testículo, no escroto? A gente não consegue preencher, mas dá para fazer a toxina. É normal, a retração peniana, a retração do testículo, com frio, com estresse, atividade física. Isso pode incomodar muita gente. Tem paciente que está o tempo todo retraído. Fala, olha, agora eu tenho relações com a minha esposa, com o meu parceiro, e o saco some. É o que ele fala, né? O testículo some. Então a toxina ela vai relaxar essa membrana, vamos dizer assim, nessa camada fina de musculatura, e o testículo ele não vai deixar de contrair, né? Mas ele vai retrair muito menos. Então vai dar uma sensação de mais conforto visual para o paciente. E tudo isso sem prejudicar a quantidade de esperma. Não interfere absolutamente. Também todo mundo fala, meu Deus, mas eu vou ter problema de ereção, eu vou ter problema de fertilidade. De forma alguma. É um procedimento bem seguro, não vai alterar a temperatura do testículo, nada disso, mas porque todo mundo hoje usa roupa íntima bem apertada, então está sempre com o testículo próximo ao corpo. Então não interfere, né, na parte funcional. Vai continuar produzindo testo, vai continuar produzindo espermatozoide normalmente. Ótimo.